Olá, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Quero agradecer imensamente o convite da Daniela, da Fernanda, e dizer que eu estou muito positivamente impressionada aqui com o CNOP, de modo geral, porque esse festival ele está realmente alcançando, né, públicos muito diversos e de uma maneira muito tocante, né? Ele emociona as pessoas, ele traz informações. Então, eu estou aproveitando aqui para externar, né, a minha felicidade de estar fazendo parte. E eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre a questão dos repositórios digitais online, porque museus, arquivos, bibliotecas, instituições de guarda de acervos, de modo geral, tem essa missão, né, de preservar, difundir, né, de dar acesso aos seus arquivos, coleções, ao seu acervo. Então, de que modo a gente pode fazer isso, né? Permitindo, né, que as pessoas possam consultá-los, né, antigamente nas salas de consulta, agendando horários ou não, e hoje, né, através da internet, que é o nosso maior meio de difusão. E várias plataformas cumprem esse papel, né? Os sites das instituições têm orientações de pesquisa, mas, em geral, a gente nota que algumas plataformas elas se destacam em relação a outras, né? Em número de acesso, no feedback dos consulentes, à medida que eles conseguem encontrar ou não o que procuram. Então, hoje eu vou trazer algumas experiências aqui, das quais eu participei, a maior parte delas, na elaboração ou em alguma etapa, e também trago outras, né, que eu não participei, mas que eu destaco também como experiências muito positivas, né. Aqui esse festival é voltado ao audiovisual, né, principalmente, né, aos filmes, né, imagem em movimento. A minha temática ela é um pouquinho mais focada em fotografias, né. Eu estou aqui representando o Instituto Moreira Salles. Eu trabalho no núcleo de catalogação e, anteriormente, eu era vinculada, né, à coordenadoria de fotografia. Mas eu acredito que esse trabalho com as fotografias ele também pode exemplificar, né, situações, né, modos de você também compartilhar, né, os acervos fílmicos, e isso é muito relevante, né, porque também os filmes têm as fotografias de estilo, né, tem também toda uma parte, né, que se dedica a esse material, né, que também compartilha, em muitos casos, suportes, né, muito parecidos com os filmes. E então eu vou começar, né, eu sempre também contextualizo um pouquinho de onde eu estou vindo. E o Instituto Moreira Salles ele foi fundado em 1990 pelo embaixador Walter Moreira Salles. Ele é uma instituição cultural sem fins lucrativos e tem como missão a preservação, a guarda e a difusão de acervos. Essa é a nossa sede, essa é a nossa, no caso, né, reserva de acervos fotográficos, literários, né, e também de acervos iconográficos. Ela fica no bairro da Gávea, para quem não conhece, no Rio de Janeiro, e tem o Centro Cultural, que é ao lado, que é um casarão também, né, modernista, muito bonito, lá muito interessante. Tem também uma programação de cinema contínua, muitas mostras, né. O Kleber Mendonça é o nosso coordenador, né, de cinema, e então também é um espaço plural, né, de exposições fotográficas, filmes, eventos. Esse é o IMS Paulista, né, ele é um pouco mais recente, mas ele atualmente ocupa um espaço muito importante também, porque ele é um dos únicos museus, né, ou centros culturais dedicados inteiramente também à fotografia, cinema, né? A nossa sala de cinema lá também exibe mostras, tem uma programação também muito consistente nesse sentido. E, por fim, o MS Poços de Caldas, que foi o primeiro. Ele também tem um chalé histórico, né, que foi casa da família do embaixador Walter Moreira Salles, e, atualmente, ele tem também uma parte modernizada, né, um prédio anexo, que também exibe exposições fotográficas e também tem um espaço de cinema. O Instituto ele se divide em algumas áreas de acervo, né? Nós temos a área da fotografia, que foi a primeira a ser fundada, e, posteriormente, né, bem mais recente agora, nós temos também a fotografia contemporânea,
que é voltada, né, para produções de coletivos, produções também que envolvem imagem em movimento, que também são relacionadas à revista Zoom, à Bolsa Zoom, né, que também é uma bolsa que anualmente, né, comissiona fotógrafos e coletivos, mediante seleção, para desenvolverem trabalhos que depois são incorporados ao próprio acervo do Instituto Moreira Salles. E temos também as coordenadorias de literatura, música, iconografia, e agora, mais recentemente, né, nós temos uma coordenadoria de acervos especiais. E, dentro disso, nós temos o IMS Convida, que foi um programa que eu vou falar mais adiante um pouquinho, né, criado durante o período da pandemia, para comissionar também artistas, e esse ramo, né, esse foco, é voltado só para o audiovisual. Né, ele tem um pequeno diferencial, né, da arte contemporânea, que, às vezes, você tem obras, né, que elas são estáticas, mas exibidas nessa forma virtual. Né? Então, você muitas vezes não tem nesse programa o objeto físico, né? Você não tem o acervo convencional, porque ele já é nativo digital. Então, eu vou focar um pouquinho mais aqui na fotografia, né, que é a coordenadoria de onde eu venho. E a fotografia ela tem aproximadamente 2 milhões de fotografias no momento. Né? E nós temos desde, né, de originais do Hercule Florence, né, realizados em 1830 década, e temos também uma produção muito forte do Marc Ferrez, Jorge Loisinger, Klumb, né, fotógrafos do século XIX, e nós chamamos de século XIX até meados, né, do século XX, até mais ou menos 1930, por conta da linguagem fotográfica, né, que ela vai mudar definitivamente a partir dessa década, né, que aí a gelatina ela assume o papel, né, preponderante, você vai ter os formatos comerciais, né, de materiais fílmicos, então essa linguagem fotográfica ela muda um pouquinho. Né? Antes a gente tinha as colotipias, os estereótipos, ambrótipos, albuminas, né? E agora a gente tem, né, esses formatos industriais e a fotografia colorida também, os cromos. Então, nós temos também a documentação um pouco mais contemporânea, né, relativa à década de 50, com os experimentos do Thomas Farkas, né, surrealistas, na Escola Politécnica de São Paulo, com seus colegas. Temos também a documentação da construção de Brasília por vários fotógrafos, né, o principal deles, Marcel Gauthiereau, mas temos também o Hans Gunther-Flieg, né, outros fotógrafos que participaram desse momento. E essa produção vai avançando. Né, e como o tema aqui, esse ano, a documentação filmográfica, né, de populações indígenas, né? Então eu também destaco aqui a presença, né, dos acervos da Maureen Biziliar, que tem uma produção muito forte, né, relacionada ao Xingu, na época da criação do parque, né, um pouquinho depois. E temos também outros fotógrafos relacionados, né? Alice Bril também produziu um pouquinho, né? José Medeiros. Então, quem quiser também conhecer um pouco mais essa parte relacionada à produção indígena, mesmo que feita por não indígenas, né, pode também consultar o nosso site, que grande parte está disponível. E mais contemporâneo, né, ainda, só pode voltar, obrigada. Nós temos também documentação relacionada ao Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, né, o Silva Teles, ele, inclusive, tem muita coisa aqui de Ouro Preto, eu nunca tinha vindo a Ouro Preto, e fui olhando as coisas e fui identificando também, eu já conhecia por foto, né, mas, assim, pessoalmente, não. Então, também, só para vocês entenderem um pouquinho, né, a composição desse acervo fotográfico do Instituto. Eu trouxe aqui, né, esse organograma, que eu fiz ele, né, voltado para o nosso trabalho com a organização do acervo fotográfico, mas que ele, na verdade, serve, né, pode inverter um pouquinho a ordem dos processos, mas para a maioria das organizações de acervo, inclusive, acredito eu, fílmicos, né, que ele envolve as etapas de inventário, né, onde você relaciona o que você tem, procedimentos de higienização, reprodução digital. No caso das fotografias, como muita coisa é em negativo, cromo, às vezes é necessário você digitalizar primeiro para poder visualizar, porque só em mesa de luz fica complicado e os volumes são muito grandes. Né? O Marcel Gauthiereau mesmo são 25 mil negativos. Então, esse trabalho, né, levaria muitos anos se não fosse feito dessa maneira. Então, a gente faz o que a gente chama de inventário visual também. E nós temos a parte dos ajustes, né, o que está negativo convertido para positivo, né, você também
às vezes os negativos e os cromos estão muito, né, deteriorados, aí você tem que fazer também algum tipo de ajuste para que isso fique mais visível, né, para que você tenha acesso, né, ao que o fotógrafo, na época que fez aquela documentação, tinha em mente ou o que ele fotografou de fato. Nós temos também a parte, depois disso, de incorporação ao banco de dados. Eu também vou falar disso um pouquinho mais adiante. Nós usamos o Cumulus de uma empresa alemã chamada Canto, e, inclusive, nós estamos em processo de troca, né? Nós estamos buscando um novo software. E também essa é uma questão, depois, se vocês quiserem, nas perguntas a gente pode conversar, que a gente sempre tem esse problema, né, de como guardar os nossos dados e relacioná-los, né, com as reproduções dessas fotografias ou filmes, né, em seus formatos digitais. E, após isso, já no banco de dados, né, a gente tem a catalogação e, por fim, a disponibilização online. Aqui é só um pouquinho, né, desse processo de digitalização. Eu não vou me aprofundar, porque essa não é a minha especialidade, mas a Joana Castilho Americano é responsável, né, por essa parte. Quem tiver interesse em saber um pouquinho mais, eu também posso passar o contato dela depois. Pode passar. Aqui, agora, a gente tem também aqui algumas reproduções também. No caso, eu trouxe alguns exemplos, né, de fotografias em positivo, negativo, né, e qual a importância, então, né, desse banco de dados, né? Ele tem um papel decisivo, né, porque ele vai unir, então, esses metadados. No caso das fotografias, né, e eu acredito que também dos filmes, apesar de não trabalhar profundamente com eles, muitas vezes eles chegam sem contextualização. Mesmo na apresentação do Lupa, né, que a gente assistiu, você sabia alguma coisa, aniversário, né, de uma pessoa, mas você sabe o nome dela, mas não sabe exatamente quem são os outros envolvidos, o ano exato, né? Então, isso é uma coisa que tem uma necessidade de pesquisa mais aprofundada, porque muitas vezes você tem aquela fotografia sem contexto nenhum e você tem que identificar, às vezes, a data pelo tipo de material, né, do filme, né? Se você tem ela já em gelatina, você já vê que ela é uma coisa do século XIX em diante, né? Se é albumina, você já acha que provavelmente pode ser final, né, do XIX, início do XX. Então, esses meandros, né, eles estão sempre muito presentes, né, nessa etapa de identificação e catalogação. E também, às vezes, o próprio fotógrafo também às vezes não teve tanto cuidado, né, no armazenamento, e a gente sempre acha que a nossa memória vai dar conta, e em algum momento você vê que não, né, que isso está disperso, misturado, você tira para reproduzir, para uma revista, para uma exposição, não volta para o lugar certo. Então, é sempre complexo, né, você chegar às informações específicas, né? Então, o banco de dados ele vai reunir essas informações. Muitas vezes elas estão também nos materiais de fonte primária, que são os invólucros das fotografias, ou nos versos das fotografias, ou escritos sobre elas, né? Ou, senão, você, se possível, né, quando a pessoa é viva, você tem possibilidade de entrevistá-la, mas, às vezes, até a própria pessoa, né, às vezes, também troca algumas informações. Então, é no banco de dados que a gente vai concentrar tudo isso e escolher o que vai ser, né, colocado online, né, para os usuários, porque também tem essa questão da poluição dos resultados de pesquisa, né? Se você também coloca um volume muito grande de metadados de catalogação, às vezes você pode mais confundir o usuário do que ajudar. Então, você sempre dá a informação de uma maneira objetiva, limpa, né? Isso é muito importante. Pode passar, por favor. E para você escolher essa base de dados, né, isso vai depender muito, né, se você tem um staff interno, né, uma equipe de TI, pessoas que possam desenvolver, customizar. Se você vai comprar um software de prateleira, né, se você vai pegar já um produto que nunca é pronto, na verdade, porque você sempre tem que fazer adequações, né, às suas necessidades, ou se simplesmente você não tem orçamento nenhum, se você é um colecionador independente, se você é um fotógrafo que tem um acervo próprio, você pode fazer escolhas muito simples, né, como usar o FileMaker, uma boa tabela de Excel estruturada, né? Então, você tem alguns recursos, né? Hoje você tem também o Bridge, o Lightroom. Então, muito importante você, sempre que possível, né, ter esses metadados sistematizados, não importa exatamente em qual plataforma, né? Até porque, muitas vezes, nas migrações, você acaba usando, né, um CSV, que nada mais é do que uma grande planilha de Excel ou algo assim. Pode passar, por favor. Então, aqui, esse é o nosso banco de dados, o Cumulus, né?
A gente aqui concentra, né, informações como palavra-chave, as coleções. Pode passar, por favor? E ele serve também para a gente fazer um pré-arranjo. Então, você pode também criar categorias provisórias, associar imagens nessas categorias. Ele serve, na verdade, como uma grande mesa de luz, né? Ele é um DAM, ele é um Digital Asset Management. Então, é possível, né, a partir desse banco de dados e de outros também, né, você trabalhar, inclusive, no processo de organização desses arquivos e coleções. Pode passar, por favor? Aqui, né, atualmente, né, nós temos aproximadamente, né, 40 coleções adquiridas, né, e mais aproximadamente também 18 comodatos, né, quando você faz aquele acordo, né, de ficar por 10 anos ou algo assim, e aí devolve ou não. Em geral, a gente acaba renovando, né, e também estabelece grandes parcerias com os próprios doadores e as famílias. Aqui, a gente também, né, procura sempre trabalhar com o controle de listas. Então, tudo que você puder padronizar, listas de entradas de dados por autoria, listas de entradas de dados, né, por suportes fotográficos, por dimensões, já é um pouquinho mais difícil de padronizar, porque no século XIX, por exemplo, você não tinha esses formatos industriais. Então, às vezes, você vai ter uma variedade muito grande. Aí, esse tipo de campo talvez não seja interessante, assim como título, né, data, mas sempre que possível, né, padronizar as entradas de dados para as pessoas também, os catalogadores, né, escreverem da mesma maneira, né, para você conseguir ter essa padronização, porque na hora de disponibilizar, né, isso tudo eu estou falando porque quem trabalha com disponibilização sabe como é, né? Quando você chega com tudo prontinho ali, você vai colocar online e aí você tem o mesmo nome escrito de várias maneiras, você não tem uma consistência nos dados. Então, são etapas prévias e muito importantes, né, essa difusão online. Aqui, né, por exemplo, eu trouxe uma imagem do Juca Martins, da Estação da Luz, de São Paulo, e essa seria a ficha de catalogação, né? E aí, na ficha de catalogação, especificamente do Instituto, você tem vários segmentos. Aqui, eu espero que vocês consigam ler, só para exemplificar mesmo, mas você tem uma parte que é relacionada com a entrada de dados da fotografia específica em relação ao contexto de produção. Então, aí você vai ter, né, título, autor, data, local, tipo de material, dimensões. Você tem uma outra parte que é específica da conservação. Então, quem vai preencher essa parte são os conservadores, e eles vão dizer, né, sobre o estado de conservação, o que precisa ser feito, planificação, né, se você tem acidificação. Você vai também ter o encaminhamento para as reservas técnicas adequadas, né, porque cada material, se possível, né, precisa de uma temperatura e umidade, né, específicos. Então, isso também é muito importante para a gente também conseguir quantificar esse material, né, para a gente poder também ter esse controle. E tem uma terceira parte da ficha que é voltada à digitalização. Então, nessa parte, você vai ter também os dados, né, da data de captura digital, qual foi a câmera que capturou, o tamanho da imagem em pixels, em centímetros. Então, isso também é uma etapa importante, porque no Instituto, por exemplo, a gente disponibiliza online o que já atende a alguns critérios, como metadados mínimos de catalogação, como qualidade mínima da imagem, tamanho mínimo, né? E se ela tiver também com estado de conservação muito ruim, a gente não coloca online, pelo mesmo motivo que eu falei antes, de você poluir também um pouco essa pesquisa, né? Porque também não adianta muito você entregar para o pesquisador uma imagem que você praticamente não consegue visualizar nada, né? Então, a gente usa esse critério. Algumas instituições disponibilizam tudo, outras não, né? Mas aí realmente é uma escolha institucional. Essa é a imagem ampliada, né, da Estação da Luz, de 1993, em São Paulo, do Juca. Então, também é importante você ter uma base de dados que te permita ampliar essa imagem, de modo que você consiga navegar dentro dela. E, inclusive, algumas exposições, como o Rio Primeiras Poses, né, que foi voltada para imagens do final do 19 e início do 20, nós digitalizamos negativos de vidro em altíssima resolução e foram feitos filmes, pequenos filmes, a partir dessas imagens. Se a gente tiver tempo no final da apresentação, talvez a gente possa até ver alguns deles, né? E é muito interessante, porque é um verdadeiro traveling. E aí ficou uma música incidental de fundo, clássica, né? E uma projeção tamanho de cinema, de 9 por 3.
Então, era uma coisa muito bacana, que as pessoas elas tinham espaços para sentar, virava um verdadeiro cineminha, assim, era muito interessante, porque também ia identificando os locais, né, identificando as partes das cidades que mudaram, no caso, no Rio de Janeiro, né? E, então, é possível você também trabalhar com as imagens de uma maneira imersiva, né? E as imagens também são usadas de outras formas, né? Vocês sabem muito melhor que eu, né? Nos filmes, elas acabam compondo também, né? Esse material de produção. Aqui já é a nossa plataforma de difusão online, né? É acervos.ms.com.br. Aqui nós temos os 4 principais áreas, né, de arquivos e coleções, as coordenadorias, como eu citei no início, iconografia, fotografia, música e literatura, e aqui a pesquisa pode ser cruzada. Então, se você faz uma busca, por exemplo, por arquitetura, você vai encontrar documentos que tenham o termo arquitetura, fotografias indexadas com o termo arquitetura, né? Você pode encontrar também alguma música, talvez, né, que tenha no seu título ou em alguma parte da descrição a palavra arquitetura, assim como documentos iconográficos. Então, isso é muito interessante. Antigamente, nós tínhamos buscas separadas, né? Ainda estamos bem longe, né, do ideal de disponibilização online, mas já é um passo a mais, por favor. E aqui, né, ainda é a nossa plataforma online. Nesse caso, eu cliquei somente na fotografia, e você pode desdobrar também, clicando na imagem, você vai ter os metadados de catalogação, e agora também, a partir do próximo mês, você vai ter a possibilidade de fazer download gratuito das imagens e poder utilizá-las das que estão em domínio público. Isso ainda vai ser anunciado oficialmente, a gente ainda está trabalhando, a ferramenta já está pronta, mas também isso vai ser, de certa forma, um pequeno passo nesse caminho que eu indico no título dessa palestra aqui, que é a democratização do acesso, né? E também, se você quiser chamar um pouco de descolonização dos acervos, porque o primeiro passo para descolonizar é disponibilizar. É você sair, né, daquele lugar onde a instituição detém o acervo e o pesquisador tem que passar por várias etapas para chegar até ele. E, nesse caso, né, de objetos e fotografias que estão em domínio público, né, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, né, até em termos de memória, patrimônio, né, acesso. Né, o Instituto é uma instituição privada, mas tem uma missão pública. Eu vou focar agora um pouquinho, né, falando nessa questão do acesso, no nosso portal Brasiliana Fotográfica. Ele é uma parceria com a Biblioteca Nacional, o Instituto e a Biblioteca lançaram esse portal em 2015. Então, ele está mais ou menos com 7 anos, né? E, atualmente, nós temos 11 instituições parceiras. Os objetivos da Brasiliana eles vão no sentido também da disponibilização e democratização. E é interessante notar que essas instituições parceiras elas têm situações muito diferentes, né? Algumas elas têm grandes orçamentos, outras não têm orçamento nenhum, algumas têm bases de dados próprias, outras não têm nada, um Excel, algo assim. E a Brasiliana ela cumpre, de certa forma, esse papel de repositório digital e de base de dados, porque você pode submeter, né, as fichas, né, de catalogação, com os dados mínimos também, que eu vou dizer adiante quais são. E aí você, em algum momento, se você quiser fazer o download, né, enquanto instituição desses dados, você passou a ter uma base de dados. Você pode aproveitar todo o trabalho que você fez na própria Brasiliana. E, como ela é uma plataforma colaborativa, tudo que está nela está em domínio público e também pode ser utilizado sem nenhum tipo de burocracia. Lógico, se você quiser imagem alta para um livro, para uma publicação, para um projeto, aí sim você tem que entrar em contato com a instituição e solicitar. Mas, a princípio, a imagem, como está disponibilizada, pode ser baixada e usada. Então, né, a Brasiliana ela funciona em cima de uma base, né, que é um open source, que é o DSpace, um DSpace customizado. Ela cumpre alguns protocolos, como a IPMH, e a gente usa também como base o modelo da Blinkor simples, que é um conjunto de aproximadamente 15 campos, mas que para fotografia a gente usa um pouco menos. E, só para vocês terem ideia, né, quais são os nossos parceiros, né, atualmente, eu coloquei mais ou menos por ordem de entrada, mas não necessariamente, o Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, o Arquivo Nacional, a Diretoria de Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha, Casa de Oswaldo Cruz, Fundação Joaquim Nabuco,
Leibniz Institute, Museu Aeroespacial, Museu da República e Museu Histórico Nacional. E agora está entrando também o Museu Paraense Emílio Guild. Então, com isso, né, a gente tenta ampliar o escopo, né, de fotografias presentes nesse repositório, que ele é voltado até mais ou menos a década de 1930, por conta também do domínio público, e também porque a gente tenta manter uma mesma linguagem fotográfica. Então, o objetivo da Brasiliana Fotográfica é ser um portal de imagens do século XIX, porque vai um pouquinho adiante, né, mas, como eu disse, a técnica é a mesma. E pode passar? Então, né, com isso, né, mais uma vez aqui o objetivo ele fica na difusão, né, a recuperação da formação em formato online. Ele reúne acervos, né, e ele produz conteúdo informativo porque ele tem também uma plataforma associada de publicações. Então, pode passar, por favor? Toda semana, toda terça-feira, é publicado um novo post. E a Andréa Vanderlei é a nossa pesquisadora e editora, e todas as instituições parceiras, inclusive pesquisadores, né, pessoas que se interessem, né, quem tiver interesse também submeter um texto, falar sobre algum tema, extremamente bem-vindo, contanto que as imagens estejam presentes na Brasiliana. E essas publicações são feitas de uma maneira muito clara, assim, são textos objetivos, são textos sem muita pretensão intelectual, são, às vezes, coletâneas de imagens, né? E o grande diferencial é que você pode também navegar nessas imagens com um zoom assim, super potente. E o retorno dos usuários tem sido muito interessante. A Brasiliana está com mais de 60 milhões de page views desde a sua criação. Isso é um número muito expressivo para plataformas culturais. Inclusive, eu vou falar diante de algumas outras, né? E algumas dão mais certo, outras menos. Assim, o público, às vezes, também é qualitativo, não é só quantitativo, né? Mas, como o objetivo é alcançar o maior número de pessoas, então a gente entende que esse é um projeto extremamente bem-sucedido, apesar de ser um projeto que teve pouquíssimo dinheiro envolvido, né? O The Space ele é open source, a gente usou também um template de WordPress gratuito, a gente pagou basicamente a customização e o trabalho é todo feito na base da parceria. As imagens são hospedadas na Biblioteca Nacional e os integrantes dividem tarefas, né? Eu, por exemplo, eu respondo o e-mail dos usuários. Então, eu e o Vinícius Martins, da Biblioteca Nacional, nós somos responsáveis pela infraestrutura técnica do portal. Então, isso também é muito interessante, porque a Brasiliana não tem nenhum funcionário dedicado exclusivo, ela não tem orçamento dedicado exclusivo, né? Ela é um portal colaborativo. E aqui ela tem algumas formas de pesquisa, tem a pesquisa rápida e tem a pesquisa, né, por data, autor, assunto e local. E você clicando também, você pode abrir as listas controladas, né, de datas, assuntos, locais, né? Então, isso também facilita muito a pesquisa. É um portal muito simples, ele tem poucos recursos, ele é muito busca rápida na maioria das vezes, mas a gente entende que talvez até por isso que ele tenha tanto sucesso. E vocês vão entender isso também um pouquinho mais adiante, em outro exemplo que eu vou trazer aqui. Quando você também faz uma busca por um tema, né, que eu busquei por missa, né, então a gente tem todos os resultados relacionados à palavra missa, todos os metadados são pesquisáveis, e voltam os resultados de todas as instituições ao mesmo tempo. E aí você pode, então, se cadastrar e fazer coleções e compartilhar essas coleções, né? Muitos professores têm usado, muitos professores de escola pública, ensino médio, não sei nem se chama mais ensino médio, né? Mas assim, acho que vocês entenderam. Chama, né? Que vai mudando, né? Enfim. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo, né? A missa campal celebrada, né, para comemorar a abolição da escravatura no Campo de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E aí você tem os metadados, são muito simples, é basicamente título, autor, local, data, técnica fotográfica, cromia, dimensões, assuntos, localidade e a fonte a qual o acervo pertence. Aqui, quando você clica na imagem, ela amplia com uma legenda, né? E aí você pode ir aprofundando nessa imagem. Aí, pode passar. Aí você vai tendo o zoom, né? Eu simulei aqui um pouquinho o zoom. Eu ia fazer umas navegações online, mas a internet é sempre complicado a gente contar com ela, né? Então é melhor, talvez, a gente, né, se basear aqui nas imagens, né, estáticas mesmo. E aí, essa imagem, especificamente, ela já foi usada
inúmeras vezes, inúmeras mesmo, assim, em livros, exposições. Mas, até o lançamento da Brasiliana, em 2015, não é que ninguém tinha ainda se atentado a isso, é porque, até então, ela não tinha sido digitalizada numa resolução tão alta. E ela não era porque ela é pequenininha, essa imagem, ela não é grande. Então, você não conseguia identificar exatamente todas as pessoas presentes. E aí, com esse recurso do Zoom, né, a Andréa Vanderlei, né, nossa pesquisadora, identificou a presença do Machado de Assis nessa fotografia. E aí isso foi uma coisa, né, que também trouxe discussões, se o Machado era abolicionista ou não, que já, né, era uma coisa que, né, já se falava, porque muita gente dizia que ele negava as suas origens, né, porque a mãe dele era negra. E aí, então, com essa identificação do Machado, o próprio biógrafo oficial do Machado, o professor José Murilo de Carvalho, a comunidade acadêmica também se voltou para essa imagem, para esse debate, e foram publicados posts, matéria na Folha de São Paulo, isso saiu no Jornal Nacional, e no dia seguinte o site saiu do ar, porque caiu de tantos acessos. Então, às vezes, também esse tipo de polêmica, de questão ajuda. E também no lançamento do portal, isso eu não trouxe aqui, mas é uma curiosidade contar para vocês, né? Uma das imagens escolhidas para ilustrar, né, o convite de lançamento, o post, né, que foi feito também em várias redes sociais, plataformas, inclusive no próprio Facebook na época, era duas mulheres indígenas que foram identificadas como Bororo, né? E aí elas estavam, né, com os seios desnudos, e a imagem foi denunciada como pornografia. E aí ela foi cancelada de todas as redes sociais. E aí, na época, era o Juca Martins, o ministro da Cultura, né, era o governo Lula, não, Dilma. E aí, enfim, houve uma grande repercussão, né, o Juca fez uma carta de repúdio pública, deu assim o que falar, e a imagem voltou a ser liberada, e isso também ajudou a gente para caramba, porque o site também passou a ter muitas visitas por conta disso, né, porque ele ficou conhecido de alguma maneira. Então, essas questões, né, acabam também ajudando. E pode passar, por favor? E aqui a imagem, né, do Machado, para vocês verem que é ele mesmo. Teve também uma discussão se era ou não era. A Lilia Schwartz falou que não, que era montagem. Aí depois ela falou que não era montagem. Aí, enfim, né, a gente, né, conseguiu chegar a um consenso, mais ou menos, que é o Machado mesmo. Né? Pode ser que a gente esteja errado, mas, a princípio, não. E aí, então, esse é o post do professor José Murilo de Carvalho, Machado vai à missa. E também é muito interessante, quem quiser ler, está disponível. E essa parte dos posts, então, ela acaba compondo muito a Brasiliana, porque, como é lançado toda terça-feira um post sobre assuntos correlatos às imagens publicadas no portal, você acaba tendo uma plataforma com duas possibilidades de pesquisa, né, pelos posts e pela própria imagem. E a pesquisa da Brasiliana, ela é recuperável pelo Google. Então, se você pesquisa lá o termo Machado de Assis Missa Campal, as imagens vão vir. Se você coloca no Images ou se você coloca no geral, vai vir alguma coisa referente ao próprio texto, né? E isso ajuda muito também. Pode passar. E aí, na época, já que isso estava rendendo tanto, né, a gente também lançou uma campanha pública para a identificação dos outros personagens presentes nessa imagem. E aí foi feita, né, essa máscara, né, onde nós numeramos os personagens envolvidos, né, e foi feita, então, essa campanha, e muitas pessoas foram, de fato, identificadas. Inclusive, alguns usuários identificaram o padre que estava celebrando essa missa, que ele também era uma pessoa negra, e, inclusive, essa pessoa mandou para a gente artigos de jornal da época, comprovando tudo. E isso foi muito interessante. E a Brasiliana também ela usa o recurso de links para a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Então, você tem a possibilidade de navegar na própria imagem, e você tem a possibilidade, quando essa imagem apareceu, né, em uma matéria, ou ela tem um tema correlato a algo que foi publicado, de ir para a matéria original, né, onde essa imagem estava. Então, isso também é uma coisa muito interessante. Né? A hemeroteca é realmente uma ferramenta fantástica de pesquisa e acesso. E aí, então, a Brasiliana ela combina vários elementos, fora, né, o elemento humano de pesquisa das instituições parceiras, porque, como os parceiros contribuem com os posts e são os parceiros que escolhem, né, as imagens que serão publicadas,
Então, isso também é muito interessante. E tem dois curadores, a brasiliana, que é o Joaquim Marçal, da Biblioteca Nacional, e o Sérgio Burg, do Instituto. Mas eles fazem um trabalho inicial de curadoria junto com as instituições, mas depois, quem sugere as imagens, em geral, são os técnicos, que trabalham diretamente com esses arquivos e coleções, porque, na verdade, ninguém mais conhece tão bem um acervo quanto aqueles que trabalham no dia a dia com eles, né? Então, acho que quem trabalha aqui, né, com acervo direto, né, sabe disso. E isso é muito bacana, e eles também fazem colaborações importantíssimas, assim, que realmente, né, trazem esse diferencial. Pode passar? Então, só para vocês saberem um pouquinho aqui da estrutura técnica da brasiliana, a gente recomenda, né, como metadados técnicos, o formato JPEG, compressão 10, né, JPEG sem compressão, que na verdade não existe, seria o 12, né, mas a gente trabalha com o 10. A resolução das imagens é a 300 pixels por inch, e o tamanho digital, aproximadamente 4.000 pixels, ou 35 centímetros na menor dimensão. E a gente também trabalha com 8 bits como canal de cor, poderia ser 16, mas como a gente sabe que os parceiros são muito variados, né, e alguns não têm, de fato, muitos recursos, né, não têm equipamentos, né, muito potentes de captura ou modernos, então a gente abaixa um pouquinho essa régua e trabalha com 8 bits, o que nos atende perfeitamente a 90% das necessidades dos usuários. Então, o padrão de metadados é o Dublin Core. Como eu disse aqui um pouquinho antes, a gente trabalha também com o WordPress e o DSpace customizado. O Dublin Core, aqui só para quem, né, tem curiosidade de saber, né, ele foi criado em Dublin, nos Estados Unidos. Às vezes a gente acha, né, que é na Irlanda, mas não é, nos Estados Unidos, em 1995, e foi uma tentativa de padronização de dados, porque a internet, na época, ela estava já, né, com um boom de disponibilizações e não havia praticamente um padrão único, não que só exista ele, existem outros também, mas essa tentativa ela prosperou, de alguma maneira, tanto é que hoje, né, o Dublin Core ainda é muito usado, se não o mais usado para disponibilização em repositórios online, e o DSpace também, nos Estados Unidos, por exemplo, ele é ainda o mais usado, apesar de já ser antigo, de ter várias versões, mas ele também tem essa característica por ser open source e também por ser muito confiável, porque ele é mantido pela Biblioteca do Congresso americano. Então, muito provavelmente não vai ser descontinuado, né, que é uma questão também, né, para plataformas. Aqui é só um exemplozinho, né? A gente fez uma pequena tradução aqui do Dublin Core, então, title, título, essa tradução que eu fiz foi a Biblioteca Nacional, e a gente relaciona com os campos de cada instituição, porque cada instituição tem um conjunto de metadados próprios e de campos próprios, né? Porque somos 11. Então, cada um trabalha de uma maneira. E aí, quando entra um novo parceiro, a gente faz uma nova tabelinha dessa e relaciona, né, que campo corresponde a que campo dentro de um acervo específico. Então, por isso que os metadados da brasiliana também voltam com alguma consistência. É lógico que os modos de preenchimento podem variar um pouquinho, né? Algumas instituições usam, por exemplo, colchetes, né? Outras não, mas, em geral, você tem um resultado de pesquisa muito consistente. E, né, aí eu passo para outras plataformas, né, porque nós temos desafios comuns entre elas, né, e a integração de dados é um deles, e também nós temos alguns outros desafios com relação, né, aos conteúdos, né, porque você tem repositórios de diversas naturezas, né, e aqui, por exemplo, a Rádio Batuta, talvez ela nem possa ser considerada exatamente uma plataforma de difusão de acervo, mas ela conjuga muitos dados de arquivos e coleções. Por exemplo, a Coordenadoria de Música do Instituto Moreira Salles disponibiliza uma série de discos em 78 rotações, que são, né, apresentados na Rádio Batuta, em programas da Rádio Batuta, no Rádio Batuta, né, para escutar, na parte de clássicos. Então, a gente acaba usando esses metadados e essas reproduções digitais, né, em diversas finalidades. Então, nesse sentido, eu considero que a Rádio Batuta é também um repositório, né, digital online, no caso, né, não necessariamente para você buscar um arquivo, um disco, né, um documento para ser utilizado, mas como a possibilidade de você acessar, para você escutar, para você também desfrutar, né, desse material. Deixa eu passar. No caso do Portal da Crônica Brasileira, que também é uma iniciativa parceira entre o Instituto Moreira Salles
e a Casa de Rui Barbosa, são disponibilizadas crônicas, né, como diz o nome, e nós temos arquivos e coleções parceiros, né, porque muitos arquivos e coleções que estão no Instituto têm parte no Instituto, parte na Casa de Rui Barbosa, né, e isso se repete em diversos arquivos e coleções de todas as naturezas, né? O Augusto Malta, por exemplo, ele está presente no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, no Museu Histórico da Cidade, no Museu da Imagem e do Som, na coleção Ermakoff, que é particular, no acervo do próprio Instituto Moreira Salles, e em outros locais também. Então, é uma possibilidade também de você reunir coleções completas, ou mais completas, porque completo dificilmente vai ser, porque sempre vai aparecer, né? Um documento novo, algo que não se conhecia, mas é uma tentativa de unificar arquivos e coleções. A discografia brasileira é uma iniciativa um pouco mais recente, né, e ela também unifica, né, vários arquivos e coleções, mas aí no caso de informar, por exemplo, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, né, você consegue também acessar aqui uma série de registros, uma série de áudios, né, que também estavam dispersos, nesse caso, em arquivos e coleções do próprio Instituto Moreira Salles. Você tem o Nirês, você tem o José Ramos Tinhorão, você tem vários arquivos e coleções que tem Pixinguinha, por exemplo, que tem obras, né, de mesmos compositores, de mesmos intérpretes. Então, essa é uma forma também de você facilitar esse acesso, porque também, como os metadados escolhidos são metadados básicos, né, como título, autor, nome, né, da música, gênero musical, data. Então, isso também facilita muito do que você ter que entrar no repositório digital especificamente, né, e buscar. Então, é um acesso, né, é um caminho paralelo, né, são ações paralelas e consecutivas, né, e que buscam atender ao público, né, diferentes públicos. Aqui, no caso, é a Brasiliana Iconográfica, né? A Brasiliana Iconográfica é um exemplo de um portal que também conjuga, né, diversas instituições. Você tem aqui a Pinacoteca de São Paulo, você tem também o Itaú Cultural, você tem o Instituto Moreira Salles, e você tem também, né, artistas viajantes do século XIX, como o Rugendas, onde você tem arquivos e coleções, né, que contêm essas obras nas várias instituições, e aqui é uma maneira também de você acessar de modo unificado. No caso, né, a gente estava falando aqui no início sobre quantidade de acessos, né, e eu estava justamente dizendo que isso não qualifica exatamente, né, o portal, né, mas que isso dá uma dimensão, né, de como as pessoas acessam. A Brasiliana Iconográfica, ela surgiu depois da fotográfica, mais ou menos 3 anos depois. Então, a gente brinca que é a irmã rica da Brasiliana Fotográfica, porque ela teve muito mais recursos, ela já foi feita numa plataforma que se chama Shiro, que é de uma empresa chamada Plano B, né? E essa plataforma ela tem muito mais recursos, né, do que o The Space, no formato conjugado com o WordPress. E ela, visualmente, ela é muito bonita, ela é muito sofisticada, né? Ela tem cruzamento de informações, mas, no entanto, o número de acessos é expressivamente menor do que o da fotográfica. Você pode pensar, né, o que justifica isso, né? A fotografia, de fato, é um material muito popular, né? As pessoas têm muita curiosidade, muito interesse. E de vez em quando eu vou dar uma paradinha aqui, tá, gente? E então a Brasiliana Iconográfica, né, ela tem essa questão, né, que ela trata de iconografias, né, do século XVII, XVIII, XIX, e muitas vezes ela tem só o título original. Os títulos em geral não são traduzidos, e os títulos originais eles estão muitas vezes em francês, em inglês. Então ela depende um pouquinho mais do domínio do pesquisador do que ele está procurando, né? Você pode também procurar, lógico, pelo autor, mas, se você não tiver uma ideia do que você quer, você não tem tanta facilidade, talvez, ou se você não for um pesquisador mais perspicaz, que procure, né, por várias entradas diferentes. Então, isso também é uma questão, né? E, então, quem é esse público também que procura por essas iconografias, né? Talvez seja um público mais refinado ou menor, né? São perguntas. Mas o fato é que, mesmo ela tendo uma estrutura técnica e financeira muito superior,
ela é bem menos acessada. E isso também acontece com o Imagine Rio. O Imagine Rio ele é uma parceria com a Universidade de Rice, o Instituto Moreira Salles, a Fundação Getúlio Vargas também tem uma parceria conosco nesse projeto. E o Imagine Rio ele é assim incrivelmente sofisticado. Você tem uma linha do tempo em que você avança, você retrocede, e, em função dessa linha do tempo, são exibidos documentos como mapas, fotografias, iconografias. Então, por exemplo, se você colocar a linha do tempo, 1850, que a gente ainda não tinha a fotografia tão difundida, né? Ela começa na década de 30, os experimentos. Aí você vai ter o quê? As iconografias, os mapas antigos. E aí essas camadas vão aparecer. Ela é relacionada à cidade do Rio de Janeiro, que ela foi toda geolocalizada cartograficamente. E, se você avançar com essa linha do tempo, já para o período que você tem as fotografias, aí começam a aparecer as fotografias. E aí, por data, né? Então, quanto mais para frente você vai, maior quantidade de dados você tem. E, atualmente, também nós estamos desenvolvendo parcerias com coletivos de fotógrafos, né, atuais, contemporâneos, de comunidades. Então, você também passa a ter material contemporâneo, atualizado, né, e você pode estudar essa superposição de dados. Você pode também fazer um login, você pode também baixar as imagens, inclusive tem aproximadamente 3.600 imagens digitalizadas, em geral a partir de negativos de vidro, do Marc Ferrez, em altíssima resolução, prontas para usar, que você pode fazer download e só citar os créditos. Então, ela é incrível, né? Só que ela tem um número de acessos também incrivelmente reduzido. Inclusive, é uma questão, nós estamos também fazendo seminários, fazendo lives, né, estimulando, né, projetos com professores para o uso dessa plataforma, porque ela é muito pouco conhecida. A navegação dela, apesar de ter tantos recursos, ela não é tão fácil, ela não é tão intuitiva quanto a da Brasiliana, por exemplo, que é tosquinha, mas você dá um clique ali e você acha, né? Em geral. Mas aqui o Imagine Rio não. Então, ao mesmo tempo que ele tem muitas potencialidades, ele também esbarra em algumas, né, barreiras, né? Porque você, se não é um usuário um pouco mais avançado, você talvez não encontre tão facilmente o que você deseja. Mas a gente acredita que esse número de acessos vai aumentar, que a gente vai conseguir, né, popularizar a ferramenta e expandir ela para Niterói, quem sabe, né, Rafael? Pode passar, por favor. Aqui, então, eu vou, né, esbarrar um pouquinho na questão do audiovisual, vou me atrever, né, um pouquinho a falar sobre isso, que não é, né, a minha área de domínio, mas que eu estou tendo que aprender também, e que espero que em breve seja, porque os materiais audiovisuais eles estão sendo produzidos cada vez mais, e isso é uma demanda, inclusive, da própria sociedade, né? E agora, na pandemia, né, nós criamos, então, esse programa, que o MS Convida, ele comissionou uma série de artistas, em geral, né, com recorte para artistas periféricos, artistas trans, artistas da comunidade LGBTQIA+, e também para pessoas, né, negras, e isso foi dado um valor, né, e as pessoas produziram livremente, ou com celular, ou com o material que dispunham em suas casas, porque o objetivo também é que as pessoas não se encontrassem e não circulassem por conta da pandemia, do período, né, que nós ficamos encarcerados. E aí a gente, então, fez, né, esse programa, e todo o material que foi gerado para esse programa, que é um material muito grande, foram mais ou menos 272 comissionamentos macro, mas dentro de cada um desses comissionamentos, às vezes, se desdobrava para mais vários subcomissionamentos. Então, a gente esbarrou nisso. E agora, né, o que a gente faz? Né? A gente vai ter que aprender a trabalhar com isso. Né? E está sendo um grande desafio, né? Nós estamos, né, nos dedicando, e eu acho que estamos conseguindo. Né? Então, o programa Convida está disponível integralmente no site do Instituto. Você pode pesquisar por artista, ou você pode ir por ordem alfabética, e você tem desde vídeos, performances, poemas declamados, obras como bordados, fotografias, que são animadas ou não, né? Então, é um material digital, audiovisual, e muito diverso.
né? Então, isso também é um desafio para indexação, para catalogação, né? Como é que você denomina, às vezes, uma obra que veio sem um título? Como é que você indexa, né? Como é que você classifica, né? E aí você esbarra também na questão da contemporaneidade e das obras, né, de arte, e obras que podem ser qualquer coisa, né? Às vezes você tem um livro que não é um livro, que é uma caixa de madeira que você abre, dentro tem uma pedra. E como é que você trabalha com isso, né? Como é que você trabalha com essas técnicas e como é que você trabalha, né? E será que é o objetivo do artista classificar? Será que a não classificação é um objetivo também? Mas aí como é que o usuário vai achar isso, né? Como é que você expõe isso? Como é que você publica isso? Então é o maior desafio que nós estamos enfrentando no momento, eu acredito. Então, aqui, né, só para vocês terem um pouquinho da ideia da multiplicidade, né, no caso, essas obras estão entrando pelo nome dos artistas, e alguns artistas, né, se aprofundaram um pouco mais, né, nos resumos, né, nos textos, outros um pouco menos, mas, em geral, também a maneira que nós estamos encontrando para difundir esse material e popularizar convidando os próprios artistas para lives, para encontros mediados, para ações educativas, né? Sessões de cinema também, com material correlato, ou, às vezes, até do próprio artista. Então, esse também é um caminho bacana. Aqui eu peguei, esse eu não tenho nenhuma relação, mas é um repositório digital que eu frequento já há alguns anos, que é o Porta Curtas. Fazia um tempinho que eu não entrava nele, né? Eu naveguei um pouquinho nele para trazer aqui para a gente. E eu gosto muito do formato dele, eu acho ele fácil de achar as coisas, ele tem algumas classificações também por documentário, né, por drama, ficção, se aproxima muito até de uma base como Netflix, né, e outras, e ele tem também parte do conteúdo pago e parte do conteúdo aberto. Eu acredito também seja uma maneira interessante, né, a Cinemateca de São Paulo também, há um tempo atrás tinha também, né, uma boa base de dados, um repositório digital online muito interessante. Eu não cheguei a pesquisar para ver se está no ar ainda ou como está, mas eu acho que são exemplos também positivos de como você pode trabalhar com essa produção audiovisual. Pode passar, por favor? Então, aqui, né, só falei documentário, drama, né, aí você tem o que é aberto e o que é fechado. Aí eu trouxe, pode passar? Eu trouxe um exemplo, por exemplo, esse Mitos Indígenas em Travessia, é um conteúdo pago. Então, aí, se você quiser acessar, você tem que, né, pagar. Mas tem outros conteúdos mais antigos, acredito, não sei exatamente qual é o critério, como esse curta Recife Frio, né? Esse curta, inclusive, quem não viu, é muito interessante. A gente que está passando um frio danado aqui, a gente vai se identificar, quem não viu ainda, né? E ele está em domínio, não sei se o artista liberou, o Kleber, né, no caso que é o autor, mas ele está disponível online gratuitamente. Então, acho que também esse é um formato interessante para se pensar. E a gente poderia também trabalhar, né, com alguns princípios da própria arquivologia, né, ou princípios, né, também mais técnicos, né, como, por exemplo, esse da autenticidade, né, dos arquivos. Né, como que você garante, né, que o que você está disponibilizando é uma cópia fidedigna do que foi produzido? Né, como você garante que isso não foi corrompido, que isso não foi editado? Né? Então, como você garante também que esse arquivo seja preservado, que é uma questão importantíssima. Não preciso falar aqui, né? Imagina, a gente está aqui há 4 dias falando sobre isso, né? Mas esses repositórios digitais confiáveis, né, o ideal é que você siga normas, né, que você siga. Aí eu trouxe alguns exemplos aqui. É lógico que você não precisa seguir uma só, né? Aqui eu trouxe o exemplo do CONARC. Você tem também o RDC-ARC. Se você trabalha com livros, né, ou com material bibliográfico, você tem o MARC 21. Se você trabalha no museu, você pode usar também padrões como o Spectrum. Né? Você pode usar já para arquivos e coleções, né, relacionados a arquivos NOBRAD, ZAD, ZADG. Então, essa escolha na hora de você também montar a sua plataforma, escolher os campos, de você trabalhar com ela, é muito importante. Agora, nesse processo, né, que a gente está tendo de escolher a nova plataforma, porque o Cumulus vai ser descontinuado em dezembro de 2023, e isso é uma realidade. Né? Às vezes, você ou desenvolve ou compra um software, né, um repositório, e aí você tem que pensar que ele vai ter uma vida útil. Né? Ele pode durar 10, 20 anos, ele pode, mas para sempre ele não vai durar. Você vai ter que fazer algum tipo de atualização, você vai ter que fazer algum tipo de customização, você vai ter que renovar. Nesse nosso caso, a gente não tem escolha, a gente não vai ficar com o software que, né, está sendo descontinuado.
E aí, nessa busca, nós encontramos, por exemplo, o Collective Access, que a gente está gostando muito, que ele é open source, ele, a princípio, atende tudo que a gente deseja, não é pouco. Mas ele, apesar de ser livre, ele precisa de customização e ele não tem tantos usuários no Brasil, né? O MAC USP está usando ele, a Fundação Bienal de São Paulo está usando também, ele tem suporte para vídeo, né? Ele tem suporte para fotografia, para documentação, e para a documentação da documentação, né? Que seriam também, né, os contratos, né? Seriam os recibos, né? Seriam as documentações associadas, né, aos objetos, porque nenhum arquivo é um arquivo sozinho, né? Não é só uma fotografia, você tem também, né, a documentação de doação, você tem, às vezes, entrevistas associadas com quem doou. Então, é interessante você conseguir conectar, né? Isso mesmo que você não disponibilize tudo para o usuário, mas internamente é muito importante. E, nesse caso, né, esse Collective Access, a primeira opção que você tem que fazer é se você vai querer um módulo relacionado ao CIDOC, que seria, né, no caso de museus, objetos museológicos, ou se você vai querer ESAD-G. Isso muda tudo, completamente, né? Então, essas escolhas serem pensadas desde o início fazem muita diferença, porque, às vezes, no seu arquivo e coleção você tem um determinado tipo de objeto, de material, mas você tem que contar que, ao longo do tempo, isso vai mudar, como no Instituto. No início era só fotografia. Agora, a gente está tendo que lidar com produção contemporânea audiovisual, né? Então, e também, depois da fotografia, é isso, né? Veio literatura, veio música, né? Então, toda uma gama de materiais e com peculiaridades e com necessidades de catalogação, de retorno de busca, de navegação, que você tem que pensar isso a priori, né? E também, né, para você trabalhar com essa questão da autenticidade e da preservação desses arquivos, também se faz muito necessário você trabalhar com outras plataformas interconectadas, né? Você tem o Libnova, você tem algumas outras proprietárias, mas eu trouxe aqui o Arquivemática, né, que você também faz pacotes de dados para preservação, você elege usuários que têm esse poder de edição, de submissão, você também elege os padrões desses pacotes, né, de guarda desses arquivos e coleções, quais são os arquivos master, quais são os arquivos derivados, o que você vai preservar, o que você não vai preservar, as cópias, né, em RAW, que são as cruas, né, que são as sem nenhum tipo de conversão, edição. Então, é muito importante, porque também não vai ser um único software que vai dar conta de tudo isso. Você vai ter que trabalhar com vários ao mesmo tempo que conversem, né, com uma API, né, com um programa de entrega de dados, né, que conecte elas. Então, mais uma vez, né, o meu mote aqui, né, que essa padronização da informação é ela que vai permitir você fazer tudo isso, desde a escolha da sua base, a alimentação dos dados, a disponibilização online e a própria preservação, né? Então, você tem que adotar um padrão, você tem que, né, escolher qual é o caminho que você vai seguir, e esse caminho ele é sempre aberto, ele está sempre sujeito a mudanças, ele está sempre sujeito a atualizações. Não existe uma lista controlada que não vai ter um outro valor acrescido, não existe um vocabulário controlado que não tenha um novo termo, que não tenha uma nova chave de busca. Agora também, por exemplo, semana que vem, até convido a todos, nós teremos um seminário sobre o Xingu. É uma exposição que vai entrar em cartaz no Instituto, e nós invertemos um pouquinho o processo. Ao invés de fazer exposição e depois fazer seminários, palestras, apresentações, nós estamos fazendo antes os seminários, inclusive com representantes dos povos indígenas. O co-curador é um representante dos povos indígenas, e a gente está tentando estabelecer esse tipo de parceria e também escutar, né? Eu escutei aqui várias vezes em mesas, né, em apresentações do próprio Ariel, da Patrícia, né, que é isso, eles não querem mais que a gente conte a história deles, eles querem contar a história e estão certíssimos. E eu acho que é isso mesmo. Então, nas palavras-chave, em muitos arquivos e coleções do Instituto, nós tínhamos somente a nomenclatura índios. E aí você tinha, de repente, a própria Maureen Biziliar, né, uma série de 1.260 fotografias sobre o Xingu, e a denominação que a gente tinha era índios, mais nada. E aí, com o trabalho de pesquisa, né, a gente sentiu a necessidade de criar termos indexadores. Então, hoje nós temos, né, termos indexadores que identificam por etnia, termos indexadores que identificam também os tipos de arquitetura indígena, né? Então, a gente fez isso também com o apoio, né, do Manual do ISA,
né, do Museu do Índio. Então, é um trabalho que está muito no início, que falta muito. Nós realmente não temos capacidade, no momento, de levar isso a cabo até o fim, porque é uma complexidade de dados muito grande. Como eu disse, como o material muitas vezes chega sem contexto, às vezes é muito complicado você identificar, né, a qual etnia, que tipo de ritual, de dança está sendo trabalhado ali. E esse seminário ele fala justamente sobre isso. Então, eu convido quem quiser assistir, vai ser online, gratuito, vai ficar gravado depois, vai ser no dia 29 e 30 da semana que vem, quinta e sexta-feira, a partir de 14 horas, de 14 às 17, em ambos os dias. E nós trazemos, então, representantes dos povos indígenas e pessoas que trabalham com arquivos e coleções com temáticas indígenas, e nós vamos discutir até essa ausência de dados e nossa própria incapacidade de trabalhar com esse material, e como estamos tentando, né, também nos envolver e melhorar isso para trazer um resultado de pesquisa mais qualificado, respeitoso, né, e digno, né, também, né, da importância que esses povos têm para nós. Então, com isso, né, eu trago novamente aqui mais esse exemplo de padronização da Nobrad, pode passar. Aqui, né, uma pequena, assim, né, dentro dessa linha de padronizações, né, exemplos muito básicos, né, como você escolher, como você quer colocar a autoria, a ordem direta, a ordem inversa, e você manter isso até o final, você ter consistência. A questão da data também, né, é muito mais interessante você colocar ano, mês, dia, porque na hora que você consulta isso, tudo que é do mesmo ano volta juntinho, e aí você consegue, então, também ter uma qualidade de navegação. São exemplos muito bobos mesmo, mas que fazem muita diferença, né? E a lista também de assuntos controlados, né? Você também, em geral, se você não tem uma, eu recomendo também a da Biblioteca Nacional, que é aberta, né? É a nossa referência nacional. Tem questões, tem problemas, tem, mas é uma referência consistente, né? E nós também trabalhamos em conjunto com eles nesse sentido. E, com isso, eu tenho aqui algumas fontes, inclusive, quem é aqui da organização, se quiser depois disponibilizar essas fontes, para quem tiver interesse, também estão todas aí, pode passar adiante, por favor. Mais um pouquinho. E, com isso, finalmente, eu agradeço a vocês e espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e que tenham perguntas. Enfim, estou aqui à disposição. Vou passar a palavra para a Daniela. Desculpa se eu falei muito rápido, dona Alice. É interessante, né? Porque quando a gente vai para o nível das informações que são geradas a partir do documento que a gente tem com o objetivo de organizá-las para disponibilização, aí a gente começa a ver o quantas escadinhas ainda tem além, né, dos nossos processos, porque uma coisa é a lógica de lançamento das informações, a outra lógica é essa interoperabilidade do processo lá atrás, né? A malha que a gente não vê, e a outra coisa é a gente lá. Aí eu quero a casa da avó, não sei o quê. E digitando o que a gente está querendo, né? Porque não sei se também tem um processo não sei se de educação ou de deseducação, essa perspectiva Google Vida, né? Que você coloca lá e ele já pensa por você e já completa uma série de coisas, conserta o que você escrever errado, ele vai saber que você estava querendo escrever a outra. Então, acho que tem muitas camadas, né, nessa perspectiva, mas acho que o lugar, o horizonte para onde a gente olha, o que eu tenho precisa ser disponibilizado, né? Assim, é muito interessante, muitas questões. Questões de vocês? Inscrições? Aqui? Alguém aqui? Obrigado, Roberta. Foi muito interessante. A gente pode fazer blocos de 3, assim, a cada 3 perguntas? Tá bom. Não, é uma pergunta simples. O MS tem adquirido muitos acervos. E, pelo que entendi, o procedimento é digitalizar tudo, inclusive para fins de catalogação, né? E aí eu fico imaginando que você tem a catalogação, a digitalização, a colocação online. Eu fico pensando, qual é o principal gargalo hoje? Onde que o trabalho esbarra mais? E se há alguma diretriz de objetivo é disponibilizar tudo que é digitalizado e se é digitalizar tudo que é adquirido? Parabéns, Roberta, pela apresentação maravilhosa. Como pesquisadora, né, e usuária muito da Brasiliana Fotográfica e do site do IMS,
Eu sempre fico com uma dúvida em relação ao que está numa plataforma e o que está na outra. Eu tenho dúvida se tudo que está na Brasiliana, né? Por exemplo, o que eu costumo pesquisar, Marco Ferrez, vamos supor. Quando eu boto na Brasiliana, eu busco na Brasiliana, eu tenho todo do que está no site do IMS, ou é só uma parte, né? Selecionado o que tem no IMS, o que tem na Biblioteca Nacional. Eu queria entender melhor essa lógica, até para, quando eu for pesquisar, eu saber exatamente onde eu tenho que ir. Obrigada. Obrigado pela fala, Roberto. São duas perguntas. Desculpa. A primeira é mais ou menos alinhada com o que ela perguntou, se tudo puxa do Cumulus, né? Então, se o Shiro de Space puxa informações do Cumulus direto. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre como foi esse processo de customização do Space, porque parece simples a gente falar assim, mas isso eu ouvi uma palestra sobre esses repositórios open source e a pessoa falou que o código livre é como você ganhar um gatinho, que você tem que ficar cuidando dele depois, né? Não é uma coisa pronta. Então, eu queria que falasse um pouco sobre essa experiência aí. Muito obrigada pelas perguntas, muito boas, né? Vou começar aqui pelo Rafael. Então, né, para a fotografia, a gente tem essa diretriz de tentar fazer esse inventário visual a priori. Mas, para os outros tipos, né, de documentação, isso já segue um outro caminho. Por exemplo, a documentação textual, e a literatura tem essa documentação de modo preponderante, apesar de ter fotografias também, porque a gente não separa, quando chega um arquivo-coleção de um literato, por exemplo, vem muita coisa misturada, vem livros, vem fotografias, vem cadernos de anotações, clippings, anotações, né, pessoais. Então, isso não é desmembrado entre as coordenadorias, isso é mantido ali. E, nesse caso, o tratamento ele é muito mais arquivístico, né? Então, ele segue um padrão de séries, subséries, né? E aí é feito um arranjo primeiro, e só a última etapa, nesse caso, é a digitalização. Já na fotografia, a gente segue esse padrão de digitalizar primeiro. E as músicas, os áudios, aí também, em geral, é posterior esse processo de digitalização. A nossa intenção é digitalizar tudo, mas disponibilizar tudo não, porque, como eu disse, né, às vezes a gente tem também muita redundância, e isso vai variar. A gente tem o acervo do Chico Albuquerque, que foi um fotógrafo, né, de estúdio e um dos pioneiros da publicidade, né, fotografia, também alguma coisa de estilo. Mas, aí, nesse caso, a gente disponibiliza as séries, apesar de muitos fotogramas estarem extremamente deteriorados, esse é um convênio com o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Então, o que está muito deteriorado, a gente não coloca online. Mas o que tem, por exemplo, só um craquelamento leve, uma coisa assim, a gente coloca. Agora, se é uma coleção de um titular, que não é um fotojornalista ou que não é uma pessoa envolvida com publicidade, e que ela simplesmente tirou várias fotografias de um mesmo... A gente mesmo, né, quando a gente tira foto, a gente tira 5, 6, né, e, no final, escolhe uma, mas, muitas vezes, a gente não joga fora as outras, né? Os fotógrafos fazem isso também. Então, nesse caso, a gente também não coloca todas online. Mas a ideia é ter todo o acervo digitalizado. Agora, só na fotografia 2 milhões, né, de itens. No Instituto Teiro passa de 3 milhões. Então, também é muito complicado. Agora, a gente adquiriu um storage com uma capacidade muito grande, de 300 terabytes, mas também você tem que pensar, tudo que vai ser digitalizado em alta, tudo que vai ser digitalizado, porque os inventários visuais, muitas vezes, eles não são feitos em alta, eles são feitos em média baixa. Você, no caso de negativos e cromos, você monta folhas de print file e você faz um único clique. E aí, esse único clique ele tem capacidade de imersão, de, né, maximização, e aí você escolhe se você vai querer individualizar ou não aqueles fotogramas. Então, alguns arquivos e coleções nós temos digitalizados só nessa condição de inventário visual por print files. Então, isso vai variar de arquivo e coleção para arquivo e coleção. Não sei se eu te respondi, mas eu gostei muito da pergunta. A Maria Isabela, né, a sua pergunta também é maravilhosa, e a resposta é não. O que está na Brasiliana Fotográfica é uma parcela, né, porque é relativo ao século XIX, nós temos mais ou menos 30 mil itens.
E na Brasiliana, nós temos um pouco menos de 3.000. Então, é uma amostragem, né? E se você pesquisar ali por Marc Ferrez, né, não vai vir tudo que tem na base do Instituto, por exemplo, online. Mas a maioria está ali. Tudo que está na Brasiliana está na base online, né? Mas não representa tudo. E o mesmo é dito com relação à Biblioteca Nacional. Se você procurar pela base da BN Digital, você vai ter um resultado de pesquisa muito mais amplo. Eles também colocam ali uma amostragem referente, em geral, à coleção Teresa Cristina. Então, até porque agora a gente até está mudando um pouquinho esse critério, mas o Instituto e a BN não quiseram também disponibilizar tudo na Brasiliana para não ficar dominando, né? Assim, tem instituições que têm 300 itens, 100 itens. Então, se a gente também colocar tudo ali, talvez você invisibilize, né, os itens de coleções menores. Mas a gente está mudando um pouquinho essa política e a gente está começando a colocar tudo mesmo lá. Mas é em processo. Assim. E também a Brasiliana, como ela é um repositório cooperativo, e aí eu caio na questão do Felipe, né? A gente tem esse The Space e não é a gente necessariamente quem opera. A gente contratou uma empresa que se chama NEC IT para fazer essa customização. Na época, era a única licenciada oficialmente pelo The Space no Brasil para fazer isso. Agora, acho que tem mais, mas na época só tinha ela, o escritório dela em Petrópolis. E, quando esse repositório foi lançado, os recursos eram infinitamente menores do que você poderia fazer hoje. Só que esses repositórios digitais online com, né, código aberto, você faz customizações. Mas, quando vem uma atualização do The Space, se você tiver customizado muito, às vezes você perde essas customizações, quando você troca de versão. Então, a gente não fica trocando de versão toda hora, porque agora a gente está até pensando em trocar, em atualizar a versão. Mas aí a gente vai, né, enfim, ter que fazer um trabalho todo em cima disso. Então, sim, não significa que, porque você fez uma opção, né, aberta, com código livre, que isso vai, né, sofrer automaticamente as atualizações e que isso, né, vai ser fácil ou que isso vai ser sem custo. Muito pelo contrário, tem custo, sim. Eu posso dizer aqui, não tem problema nenhum, na época, foi em 2015, nós pagamos aproximadamente R$60 mil para fazer essa customização. Em termos de plataformas digitais online, é muito? Não. Mas, para instituições menores, para, né, programas que não tenham tantos recursos, é muito. Então, o Instituto entrou com essa parte da customização e a Biblioteca Nacional entrou com a hospedagem, com a manutenção. Então, como essa empresa aqui ficou fazendo essa intermediação entre a customização e as outras instituições, às vezes a gente tem digitalizações atualizadas das imagens, e a gente também não está mais colocando marca d'água nas imagens do século XIX, mas aí, para trocar essa imagem, é um trâmite grande. Então, às vezes, a gente até tem imagens já em alta, né, e sem a marca d'água, mas aí a gente não consegue fazer isso tão automaticamente, assim como a atualização de metadados. Você acaba tendo que entrar no item para atualizar ou fazer um pedido para a empresa, né? Então, esbarra nessa barreira. Então, acho que eu respondi a vocês. Então, agora, mais questões, por favor. Parabéns, Renata. Bom, primeiro uma informação, que o Banco de Conteúdos voltou desde novembro do ano passado, com todos os seus problemas. A gente sabe disso, que ele tem, né, problemas e, em alguns aspectos, está datado, mas é um dos nossos grandes desafios agora, a retomada dele. E aí, nesse sentido, pegando um pouco o gancho da pergunta do Rafael, bom, eu imagino que, ao adquirir os acervos, o Instituto Moreira Salles resolve a questão dos direitos, contratualmente. Então, o que dá uma liberdade para a curadoria, enfim, até, né, esse super objetivo do digitalizar tudo e avançar na disponibilização. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas questões em relação ao acesso. Então, vamos digitalizar tudo e como que o acesso, então, vai caminhar. Imagino que seja um pouco mais fácil, mas gostaria que você comentasse. E a outra, uma pergunta mais específica, que você falou das normas, né? A interoperabilidade entre as instituições, mas dentro do Instituto, que começa com uma coleção específica e depois vai se diversificando, no núcleo de origem, vocês conseguem manter o tratamento específico do documento, por exemplo, a partir da NOBRAD, a partir de
da ISADG, enfim, a partir de outras metodologias. E aí chega-se a um denominador comum para a plataforma, ou, de certa forma, a demanda da plataforma faz o caminho contrário. Assim. Então, a gente vai trabalhar só com esse denominador comum, que, claro, facilita muito o trabalho. É Gabriela. Roberta, oi. Aqui, ó. Estou atrás do fotógrafo. Vou ficar aqui. Obrigado. Parabéns pela exposição. Eu já conheci a maioria dos sites, já acompanho, acho fantástico o trabalho do Instituto e gostei muito de conhecer mais, né, também a maneira como é pensado e difundido. Também eu queria chamar a atenção, tem um seminário que aconteceu em 2020, foi online, né, com a Cristiana, com a Americano e com o Milard, né, de arquivamento de arquivos digitais pessoais. Está na internet disponível até hoje, mas eu acompanhei na época, foi sensacional, eu aprendi coisas, estou digerindo o conhecimento até hoje, de como aprender a arquivar as próprias fotografias, né, assim, e era um seminário feito com fotógrafos. Acho que isso traz conhecimento para lugares além dos museus, né, além das instituições de arquivo. Então, por isso eu queria te perguntar, por exemplo, pensando em outras formas de difusão, né, do acervo, você está dizendo que vai disponibilizar fotografias em alta para usos determinados. Que tipo de usos são esses? Existe uma previsão? Né? Claro, colocando sempre os créditos porque, de fato, assim, qualquer fotografia, eu já paguei para utilizar fotografias do Instituto Moreira Salles, assim, não paguei barato, comparado com as outras instituições. E aí acho que disponibilizar para documentários, para produções independentes ou para pesquisas acadêmicas que gerem livros publicados, né? No caso, uma pesquisa acadêmica, em geral, não precisa, né? Como é que isso se daria, assim, né, em termos de uso de direitos e tal? E se o Instituto tem algum projeto assim, de financiar pesquisas, financiar filmes, como forma também de difusão, de apropriação, para além das redes sociais, né, entendendo que isso pode ir para o streaming, para a TV, né, e aí pensando em colocando o audiovisual também no que você trouxe para a gente. Obrigado. Rodolfo Junqueira. Obrigado. Vamos fazer essa rodada? Mais uma vez, muito obrigada pelas perguntas, né? Com relação aos direitos, Gabriela, a gente até gostaria que estivesse tudo resolvido só por conta dos contratos, né? Mas os próprios contratos, eles também se atualizam no tempo. Então, um tempo atrás, por exemplo, os contratos que foram feitos com a maioria das famílias dos literatos são contratos muito restritivos, né? O próprio arquivo da Clarice Lispector, a parcela que está no Instituto, né? O filho dela, Paulo Gugel Valente, ele controla muito esse uso, todos os usos têm que passar por ele. E isso, por exemplo, está em contrato, né? Então, mesmo seguindo os contratos, né, tem questões que já se colocam e que pedem a necessidade de você rever esses contratos e fazer ou adendos, né, ou modificações, mas isso também é muito complicado, porque, às vezes, até a própria pessoa que fez a venda ou a doação ou já morreu, ou ela sumiu, ou a gente não tem mais o contato, né? Isso é muito comum. Agora, com relação às fotografias, em geral, né, o que a lei diz é 70 anos após a publicização da imagem. Agora, o que você entende por publicização da imagem? Ela ter sido publicada, ela ter saído no jornal, ela ter sido revelada. Tem algumas, né, visões que, não, se o fotógrafo fez a fotografia, revelou a fotografia, você já poderia ter tido acesso a ela, então, dali já conta. Né, outras visões um pouco mais conservadoras diriam que não. Diriam, por exemplo, esses negativos do Ferrez, muita coisa veio a público somente agora. Então, daqui a 70 anos que isso vai estar em domínio público, a gente também não tem esse entendimento, né? E o próprio Instituto, enquanto instituição, ele também vem se atualizando. Realmente, até pouco tempo atrás, né, ele era tido como uma instituição com padrões um pouco rígidos de disponibilização, né, com valores altos de licenciamento, né, e agora está havendo todo um movimento interno de políticas de revisão desse tipo, né, de uso, de acesso.
E esse modelo que eu disse para vocês, do que está em domínio público, a princípio, né, até mais ou menos 1930, ser disponibilizado com autorização de download gratuito em resolução da maneira como a gente tem, né, a maioria que está em alta vai em alta, se não estiver tão em alta é o próprio arquivo que nós temos. Existe uma ideia de você embedar os dados, nós vamos fazer isso. Né, você colocar os metadados básicos, pelo menos, como, né, a fonte, né, de onde veio aquilo, do acervo do Instituto, o nome do autor, a data, né, o que você puder de básico, a partir, né, de programas no EXIF da imagem. Agora, isso é uma coisa muito técnica, isso é uma coisa que eu acredito assim, que, sei lá, 5% dos usuários vão saber acessar esses dados, porque só vai acessar isso quem tiver acesso ao Photoshop, quem tiver acesso, né, a um Lightroom, ou algum programa que leia o EXIF. Então, e muitas pessoas nem sabem que isso existe, né? E, então, isso também é uma maneira de você garantir que aquela imagem tem metadados mínimos acoplados a ela, mas para quem? Né? Então, você também, à medida que você libera esse download, na verdade, você está confiando ao usuário que ele vá citar os créditos. Os créditos vão estar dados, ao lado do botão de download são os metadados da imagem, e ali vai ter uma frase indicando, por favor, cite, né, os créditos. Mas isso eu acho que seria muito positivo se todo mundo citasse esses créditos, mas a gente entende que muitos usos serão dados e que a gente, com isso, abre mão desse controle, que sempre foi ilusório, na verdade, né? Porque a imagem, quando é digitalizada e cai uma vez na internet, ou é licenciada uma vez que seja, ela está no mundo. Né? Então, tem essa questão. Mas a ideia é essa, é a gente começar pelo que a gente tem certeza, ou, né, mais certeza possível, que está em domínio público. Se alguém também reclamar os direitos, disser, não, eu não autorizo, a gente também tira, a gente não coloca, também não tem essa questão. Né, assim. E o que tem contrato, e, teoricamente, o direito pertence somente ao Instituto, isso também vai ser estudado e, talvez, numa segunda etapa, seja disponibilizado também. Aí a questão é se vai ter marca d'água, se não vai, né? Mas a ideia é começar com o que está, né, século XIX até 30 e depois avançar. E os contratos não, eles não resolvem tudo, infelizmente. Né? Então, a gente vai ter essa questão. Com relação também a essas diversas plataformas, né, a gente não tem também controle sobre tudo que está nelas, mesmo elas saindo do Instituto. Por quê? Porque, durante muito tempo, nem todas as coordenadorias usavam cúmulos. Por exemplo, a música, durante muito tempo, ela tinha controles próprios, seja por planilha de Excel, né, seja por... E aí, num certo momento, a música, a literatura, a própria iconografia aderiram ao cúmulos e passaram a colocar os seus dados lá. Mas, por exemplo, o NIRES ainda não está tudo no cúmulos, até porque essa coleção do NIRES ela veio já com uma base de dados própria, em FileMaker. Então, você tem que fazer esse trabalho de migração. Né? Então, e a gente também, é um problema nosso, né, interno, mas que também se reflete para muitas instituições, que, como cada coordenadoria sempre foi muito autônoma, cada um desenvolvia um padrão de catalogação, até porque a literatura usava mais o padrão arquivístico, a fotografia não tem um padrão até hoje próprio, específico para a fotografia. O que tem são adaptações, né, são customizações. Então, a gente tinha um padrão que a gente acompanhava e acompanha, né, que é do CCPF, né, que foi dos manuais, que foi também pesquisado em Tesauros, em outras instituições, Museu Lazar Segal, outras instituições de acervos fotográficos, mas é um compilado de várias regras, de várias, né, listas, de vários modos de trabalhar. E a gente está fazendo um trabalho interno agora que a gente chamou carinhosamente de MUDA, que é um modelo único de descrição de acervo. E aí a gente está fazendo uma série de ETs, esse trabalho está sendo feito há mais de um ano, com reuniões, né, toda semana, e reunindo essas coordenadorias para chegar a um padrão único de descrição. Sendo que alguns campos sempre vão ter que existir de maneira unificada. Por exemplo, na música, gênero musical, é só da música, você não vai usar isso para outra coisa. Na fotografia, a designação genérica, processo formador da imagem, é muito específico de fotografia. Então, você pode até converter o nome desses campos para suporte, técnica, e tornar isso mais amplo. Mas é um trabalho e tanto. Assim. E a gente agora vai colocar em teste. A gente está terminando de fazer a revisão, a gente vai colocar em teste, vai sair um artigo até na revista da Unesp,
agora até o fim do ano, né, que está já tudo certo para publicar, mas é uma coisa que é uma empreitada danada. Então, a gente está tendo essa dificuldade, até porque a gente quer unificar esses padrões de descrição, porque a gente vai trocar de plataforma. E se a gente trocar de plataforma sem unificar, pelo menos o que é, né, comum às coordenadorias, esse trabalho vai ser elevado assim à 10ª potência. Então, essa é a ideia, né? E esses diversos portais viraram, né, quase um polvo, né, com um monte de tentáculos. E o que você já fez, você não vai mudar, você não vai, né, reformar todo o portal, e às vezes ele já dá certo, as pessoas já entendem como funciona. Mas a ideia é padronizar a informação-fonte, né, que, teoricamente, seria, e é a do Cúmulos, não em todos os casos, mas a ideia é centralizar isso, sim, e o ideal é que isso seja, de fato, feito assim, por mais que você disponibilize de maneiras diferentes. Acho que foi, né? Oi, Roberta, tudo bom? Aqui? Oi? Eu sou Sheila, do Arquivo Nacional, e você falou na sua resposta sobre os contratos, e aí eu queria saber se você está falando de contrato de doação ou se tem depósito e comodato. E, para esse caso específico, quando a morte do signatário ou não encontra, como é que vocês resolvem essas questões legais? Nós temos 3 tipos, né, de modos de aquisição: doação, compra e comodato. O comodato, em geral, ele tem uma cláusula de, se a parte comodatária não se manifestar, ele é automaticamente renovado. Então, isso dá conta de casos de falecimento ou de alienação da pessoa ou da instituição. A gente teve esse caso agora com o Chico Albuquerque, né? Ele faleceu e, na sequência, o filho dele, que era o filho único, também faleceu. Então, ele, teoricamente, não teria mais herdeiros. Né? Então, isso vai sendo renovado automaticamente, a menos que o próprio Museu da Imagem do Som de São Paulo requisite a volta desse arquivo. Mas não é direto com vocês. O comodato não via... O comodato, ele é firmado... Não, eu acho que você entendeu. O comodato, né, ele tem as partes. Né? Tem o instituto, é a parte, né, tem o comodatário e o comodante, né, se não me engano. E aí você, então, estabelece entre as 2 partes, e, na hora de você estabelecer os direitos, né, você coloca ali como esse crédito deve ser dado. Nesse caso do Chico Albuquerque, está em contrato, que tem que ser convênio, Museu da Imagem do Som, parceria com o Instituto Moreira Salles. A gente também tem alguns outros que são virtuais. Com o IHGB ele cedeu o arquivo para digitalização, e a gente devolve uma cópia digitalizada e o arquivo que foi digitalizado, mas fica com a autorização integral para uso e difusão. Mas, no caso da morte, como fica a situação desse acervo, tanto no IMS ou no parceiro? Se a pessoa morrer e não tiver mais nenhum herdeiro e nenhuma outra instituição mediando, como o museu desse exemplo do Museu da Imagem do Som de São Paulo, vai renovando automaticamente. Mas renova com quem? A minha dúvida é bem legal mesmo. Assim. Não, é automático se a pessoa está viva. Eu não posso renovar um contrato com uma pessoa falecida, acho eu. Assim, esse ponto, se você quiser, depois eu te passo o contato do nosso jurídico, que vai te responder com muito mais propriedade do que eu. Mas, a princípio, pelo que eu entendo, e alguns contratos que eu conheço, que eu não conheço todos também a fundo, nesse caso, fica com o Instituto. Ok. E, quando tem herdeiro, vocês pedem... ele só tem que se manifestar ou tem que ter alguma outra formalidade? Mas eu acho que isso é bem específico. Talvez não seja realmente a sua questão, mas a gente passa por alguns problemas assim lá com o comodato, e as pessoas, eu acho que estão morrendo porque o tempo do comodato já é longo e a gente está com essas dúvidas lá, mas seria por isso. Obrigada. É muito caso a caso mesmo, mas, em geral, eu acredito que o contrato, você morreu todo mundo, você não tem mais contato de ninguém. Fica lá, mas sempre vai ser dado crédito como um comodato. Um comodato para sempre, mas ele, entendeu, não vai ter devolução, nesse caso, por exemplo. Obrigada, Roberta, pela apresentação incrível. Eu tenho 2 perguntas. Queria que você detalhasse um pouquinho por que a escolha do Cúmulos e também, dado esse universo imenso, né, no campo da fotografia, de 2 milhões de itens, quais são, como são escolhidas as prioridades, né, e qual é
enfim, o planejamento de médio e longo prazo, mais ou menos? Quais coleções, enfim, como vocês escolhem isso e a partir de quais parâmetros? Muito obrigada, Débora. O Cúmulus ele é anterior à minha entrada no Instituto. Eu estou lá há 10 anos, e o Cúmulus ele é desde 2008, se eu não me engano. Quem escolheu ele, na época, foi o Sérgio Burg, né, que é o coordenador da fotografia. E ele é um Digital Asset Management, ele é um DAM. E, na época, você não tinha muitas opções de DAM. Então, eu acredito que a escolha se deu em função do custo, que ele tem um custo, ele é proprietário, mas o custo dele não é tão elevado, mesmo até hoje, ele não é um programa muito caro. E ele é muito customizável, então você pode criar campos, você pode modificar, você pode escolher a propriedade desses campos, se são booleanos, se são lista controlada, se são de texto livre. Ele dá muita liberdade de trabalho. Você pode trabalhar com imagens em lote, individualmente, você pode criar categorias, você pode criar associações, ele também tem essa interface online. Então, eu acredito que essa escolha se deu em função disso. E o Cúmulus, ele, na época, né, ele era até usado por algumas instituições, acho que a Casa da Imagem do Uruguai usava ele, não sei se ainda usa, uma divisão da NASA de fotografia também usava ele. E só que, ao longo dos anos, ele tomou um caminho muito comercial. Ele saiu, ele nunca foi voltado necessariamente para museus e instituições de guarda, mas ele, por essa facilidade dele ser tão customizável, ele também é um sistema de workflow, você pode conectar várias pessoas trabalhando em diversas etapas do trabalho ao mesmo tempo, você pode também trabalhar com ele remotamente, você pode trabalhar com ele por links. Então, ele é muito versátil. Só que ele foi para um caminho muito mais ligado à publicidade, a vendas, a empresas comerciais. Então, também esse é um dos motivos que nós estamos escolhendo uma nova plataforma, porque, ao longo do tempo, ele foi se distanciando cada vez mais desse universo de fotografias, acervo. E o Cúmulus ele não é muito bom para vídeo. Eu não recomendo. Ele lê somente algumas extensões. Agora até que ele está um pouquinho, né, mais moderno, mas não é bom para vídeo. Não é aconselhável, não. O Collective Access ele tem se mostrado bem interessante para vídeos, mas ele não é um DAM também. Ele é um programa de gerenciamento, mas não exatamente de imagens, né? E prioridades, né? Prioridades, em geral, é por demanda expositiva, demanda de pesquisadores, demanda de projetos, e também pela relevância histórica, cultural, pelo tamanho, pela disponibilidade de dados. Por exemplo, às vezes a gente tem um arquivo ou uma coleção que ele veio com muita informação de fonte primária. Então, teoricamente, ele é fácil de resolver. Então, a gente passa na frente, porque, né, você, às vezes, pegar uma coisa que não tem nada de metadados, ou, por exemplo, o José Medeiros, que é interessantíssimo, que é um dos nossos arquivos mais bacanas, assim, mas só que as imagens estão muito deterioradas. Os negativos eles estão todos enroladinhos, né? Então é uma coisa extremamente trabalhosa. Ele está com um estado de deterioração muito avançado. Então ele também acabou. Agora a gente está trabalhando com ele, mas ele acabou ficando para trás porque demanda muito tempo, demanda muito pessoal, e a gente também, apesar de ser o Instituto Moreira Salles, nós não temos uma equipe tão grande. Temos uma equipe pequena até para o acervo, né? E também a nossa verba tem limites, né? Assim, nós não somos o Itaú, né? Então, muita gente acha, né, que é dinheiro ilimitado, né? Mas não é bem assim, né? Tem um orçamento, uma dotação, né? A gente vive de juros, na verdade, de um endowment deixado pelo embaixador. Então, a gente não pode também ir além, né, desse valor, porque senão só se a família fizer alguma dotação a mais. E aí, então, as prioridades se dão em função disso, né? Se dão em função de valor histórico, às vezes também é um arquivo de coleção muito pequenininho. O século XIX é uma coisa muito trabalhada também desde o início, porque chegou primeiro também, então começou a ser trabalhado primeiro, né? Mas, por exemplo, esse Chico Albuquerque, quando chegou, a gente tinha uma demanda de exposição em 7 meses, porque estava no contrato que tinha que ter essa exposição. E aí foram, então, digitalizados nesse modo de print files, de inventário visual, 70 mil imagens em menos de 7 meses. Mas nós temos problemas com ele até hoje, porque, como isso foi feito de uma maneira muito rápida, não foi definida a codificação, não foi definido exatamente, né, o arranjo. Então, até hoje, agora a gente está finalizando ele, mas foi muito trabalhoso.
em função disso também. Então, agora a gente está priorizando fazer um trabalho entre todas as equipes, a gente faz um projeto executivo, a gente chama a equipe de conservação, chama a equipe de digitalização, de catalogação, da coordenação do acervo, né, a coordenação dos coordenadores, e aí a gente agora está com essa ideia de montar projetos para cada arquivo-coleção e não simplesmente também sair fazendo, por mais que a gente tenha expertise. Cai na questão também da documentação, né, do trabalho, do processo, né, de organização. Então, é isso, né? A gente vai estabelecendo processos, mas seria por aí. Assim. Mais alguma pergunta, Gabriela? Gabi, só o microfone. Mais alguém? Mais algum? Então, depois da Gabriela, eu. Dessa frente de trabalho das plataformas com o contemporâneo do agora, da prospecção do agora, vocês conseguem fazer alguma ação preliminar de formação sobre uma qualidade técnica mínima da fotografia ou do audiovisual que vai entrar na plataforma, com uma característica, e se para além daquele tem que estar na plataforma, você tem uma outra mídia, uma outra cópia em melhor formato, enfim. Vocês conseguem fazer isso antes ou não? É lidar com o que vem? Nós nunca tivemos, né, um departamento ou uma coordenadoria voltada especificamente para audiovisual. A gente começou a trabalhar agora um pouquinho com isso, porque o próprio acervo, né, da família, que está lá, né, do embaixador, ele tem filmagens, ele tem material que foi necessário, né, digitalizar isso, foi necessário você, né, trocar de mídia, e aí a gente se deparou com essas questões, mas é um material muito pequeno, pouquíssima coisa, e também veio para nós o acervo do Coutinho, mas não tem também todos os originais, não, tem pouquíssima coisa também. É mais voltado aos roteiros, mais voltado, né, à documentação textual produzida. Não vieram todas as cópias. As fotografias, para disponibilizar, a gente tem padrões mínimos. Agora, quando a gente está recebendo agora também arquivos fotográficos nativos digitais. O programa Convida, como foi uma ação emergencial da pandemia, para também incentivar, né, os artistas que estavam literalmente sem nenhum tipo de renda ou com uma renda muito reduzida, a gente deixou isso muito livre. Então, tem muita coisa que foi feita com celular. A gente vai começar a se deparar com essa questão agora. Mas, para próximos programas de comissionamento, eu acho que isso tem que ser pensado e levado adiante, sim. Talvez até com programas de capacitação, sessão de equipamentos, algo assim. Mas a gente não tem também essa infra, né? A gente não tem equipamentos para CD, equipamentos de filmagem. E arquivos fotográficos mesmo, Evandro Teixeira, uma grande parte já chegou em HD. Mesmo o Walter Firmo, também uma parte vem em HD. E é um problema, porque, às vezes, você tem a mesma imagem dispersa, em mais de um HD até, e aí você tem uma em baixíssima, e lá na frente em alta, e não tem o mesmo nome de arquivo, ou só baixíssima. Então, o que a gente tem que fazer é usar programas de comparação de imagem, tentar desenvolver inteligência artificial para cruzar essas imagens, mas isso também ainda não é 100% eficaz. Esses programas funcionam bem, mas também depende, né? E é um desafio, tanto. A gente está esbarrando com isso agora e não é fácil. Assim, a gente também não tem uma metodologia definida ainda. Exatamente. E aí a questão se descarta, não descarta. A princípio, a gente mantém a integridade. Tudo que a gente recebeu, a gente mantém como original. Mas, assim, cópia de trabalho, provavelmente, a gente vai tentar, né, usar o melhor arquivo. Mas, para isso, você tem que conhecer aquele universo todo e chegar a ele, né? Mas é um desafio. Mas, sobre esse ponto, eu acho que é aquela questão trazida pela Rita. Assim, o arquivo tem que entrar no início da produção. Ele tem que vir para frente, né? E não ficar lá só no receber. Tem uma relação de mais atividade, né, do que a gente tem feito hoje. Eu acho que o digital vai seguir pedindo novas práticas, né, novos deslocamentos de nós mesmos dentro do nosso processo, né, assim, porque infindo, enfim.
Exatamente. Ele vai fazer de um jeito, esse entra, o seu vai entrar. Mas, como normatizar isso? Não tem. Mas num programa que é comissionado, a informação de formação talvez seja válida, porque aí está mais controlada, né? Mas a vida você não controla. Aí isso dá outros desdobramentos, que é a questão dos equipamentos em si, né? Então eu vou exigir isso. O digital, que falaram que ia ser simples, não foi? Combinado foi esse, né? Não, só um comentário. Eu acho que é extremamente sensível aquele ponto que a Gabriela trouxe sobre as várias partes, né, do trabalho dentro das instituições, porque a gente tem fotografia, tem filmes, às vezes tem tridimensional, tem a documentação correlata, e cada setor tem sua base, e depois como é que faz isso conversar? Assim, eu ainda não conheço... né? Não conheço um jeito de alguém que esteja fazendo um processo que seja efetivamente integrado, né? Talvez seja uma questão para a gente de construção, né? De construção de conhecimento mesmo, porque as batidas de cabeça a gente já tem, as instituições com várias experiências né? Integrações, né? Com ciência da computação mesmo, porque isso é outro, né? Não é a gente também. Eu acho que isso segue sendo um problema, né? Agora, eu assim, não sei, uma vírgula aqui, mas sabe quando vocês têm na Brasiliana Fotográfica o post semanal mais a imagem? Eu fiquei pensando que isso talvez dê entradas de diferentes públicos para a base, né? Então, é assim, o aluno secundarista que está lá buscando não sei o que vai para a base e o pesquisador que vai buscar aquela imagem. Porque eu estou muito pensando naquela questão dos jovens, que foi trabalhado aqui, né? O Alexandre é quem trouxe. Os jovens é outra. E aí eu fico pensando nessa eu chamo de deseducação, não sei se é o melhor termo do Google para nós, mas eu acho que é isso. Assim, então, eu acho que é uma outra camada de questão para a perspectiva do acesso à informação do metadados ou do dado que a gente disponibilizar. É isso, assim, né? Como é que você está no mundo, né, de várias possibilidades, e como é que você pode acessar essas diferentes gerações que estão livres para o chamado acesso de tudo, não é? Não é isso que a internet prometeu, o acesso de tudo, né? E aí é uma pergunta só técnica mesmo, se tem assim, se quem cair no post clica e vai para o banco, né? Tem essa correspondência. Vai. Todos os posts têm as imagens interligadas, né? Porque são duas interfaces. Uma fica como repositório digital de imagens e a outra interface também é um repositório digital de textos, que tem essas imagens. Então, como tudo é pesquisável, você acaba encontrando o post ou a imagem. Ou a imagem, tá bom. Tá. E aí, sempre nos posts tem link. Clique aqui e acesse a imagem diretamente no repositório de imagens. Magnifique a imagem, né? E você falou essa coisa dos estudantes, né? Nós temos muitos projetos que são quase espontâneos também, com escolas e com professores. E o Colégio Marista do Rio, o Daniel, esqueci o sobrenome dele agora, mas ele fez um projeto muito bacana com os alunos, que os alunos construíram um app e com imagens da Brasiliana e com os dados da Brasiliana, e a partir desses dados eles fizeram narrativas para as fotografias que eles escolheram. Então, eles contaram a história das fotografias, né? E isso foi muito legal, assim, eles deram um retorno muito bacana para a gente. Assim, agora a gente entende que é um colégio elitista, que é um colégio, né, que tem recursos, né? Mas é uma iniciativa bacana que, de repente, pode ser, né, estendida, né, para outras escolas, para ensino. E muito aluno procura a gente, isso é muito legal. Como sou eu que respondo os e-mails, eu não sei, e eu recebo muito e-mail, pelo menos 1, 2 por dia, de professor, né, de ensino médio, primário. A gente recebe muito pedido para usar trechos de post ou post inteiro em material didático também. Então, esse é o retorno talvez mais importante para a gente, porque o pesquisador qualificado, ele já conhece o caminho, né? Agora, você ampliar esse acesso para um público mais amplo, eu acho que é aí que está o grande desafio mesmo. E aí volta na questão que o moço trouxe, como é que a gente faz para deixar mais social o processo? É muito novelo, né? Não é uma coisa só, né? É sistêmico o pensamento. E talvez, se me permitem, um último ponto de pontuação, a gente tem mais um minutinho de tempo, vai precisar ser coletivo, né? É outro deslocamento que as instituições vão ter que fazer. Elas, se fecharem em si, não vão dar conta. E aí elas vão responder lembrando Belchior, né, aos nossos pais,
né? E aí a gente vai reproduzir nossos pais, porque não vai dar conta. Se as instituições ficarem fechadas em si, não vai ser possível continuar caminhando com a sociedade. Então, talvez seja um outro movimento que, pensando a perspectiva da organização da informação, dessa disponibilização, que nos convide a mais deslocamentos institucionais que vai ter que ser. A gente vai ter que abrir para novas possibilidades. Talvez não vai ser possível ficar, que eu acho que, de alguma forma, como o Museu da Imigração está fazendo, como você disse agora que vão, nós não sabemos, os indígenas, só que vocês existem, né? E se a gente não encontra no acervo, ele não existe no acervo, né? Muitas questões. Então, tá, obrigada, gente. Agora a gente tem às 8 horas, lá na praça, a história da Guerra Civil, Dziga Vertov, com a apresentação luxuosa. Aqui. Aqui, então a gente nem precisa passar frio. Com a apresentação luxuosa do Luiz Felipe Labac, antes da sessão. Vale a pena.